Vamos pensar numa cidade onde a primeira linha de defesa contra o crime não é a polícia, mas sim empresas privadas. É exatamente sobre isso que vamos conversar. Esta análise mergulha numa tendência que está crescendo bastante no Brasil, onde a tecnologia está entrando em campo para atender uma necessidade pública que é, bom, crítica: a segurança. E tudo começa com uma pergunta bem fundamental, né? Afinal de contas, de quem é a responsabilidade pela segurança pública? O material de origem que estamos analisando coloca a questão da seguinte forma: é uma área com uma demanda gigantesca que o Estado, por si só, luta para conseguir suprir. E para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, a fonte revela uma estatística que é, sinceramente, alarmante. 98%. 98% dos assassinatos no Brasil não são solucionados. O que isso sugere? Basicamente que a probabilidade de alguém ser pego é muito, mas muito baixa, o que acaba sendo um fator-chave para a criminalidade. Ok, então, com essa lacuna de segurança, uma nova solução começou a aparecer nas ruas das cidades, especialmente no Rio de Janeiro: as torres de segurança de propriedade de empresas privadas. A fonte descreve essas estruturas como totens de segurança. A ideia é essa mesma, sabe? São instalações grandes, bem evidentes, de empresas como a Gabriel, que são projetadas para serem uma presença forte e impossível de ignorar nos bairros onde atuam. Tá, mas e aí? Como é que esses sistemas funcionam na prática? A fonte detalha o processo em algumas etapas principais, que vão desde a simples prevenção até uma resposta mais ativa. E o que é bem interessante aqui é essa abordagem em múltiplas camadas. Primeiro, começa com a dissuasão, o simples fato da torre estar ali, bem visível. Depois, se algo acontecer, as câmeras de alta resolução gravam as imagens. E ainda tem mais: um serviço opcional de investigação privada. A pessoa pode pagar para a empresa ajudar a identificar quem cometeu o crime, tipo num roubo de celular, e fornecer as provas para a polícia. E é aqui que a gente chega no que talvez seja o ponto central de toda a argumentação da fonte: a questão dos incentivos. A análise apresenta um contraste bem nítido entre a abordagem de segurança do Estado e a do mercado. Essa citação praticamente resume tudo. A fonte argumenta que o verdadeiro divisor de águas aqui não é nem a tecnologia, mas sim a motivação por trás dela. A ideia é que a empresa privada tem um incentivo para melhorar, enquanto o Estado, segundo esse argumento, não teria o mesmo estímulo. E aqui a gente vê esse suposto conflito de incentivos em ação. O argumento apresentado é que enquanto um sistema poderia se beneficiar da persistência do problema para justificar mais orçamento e poder, o outro sistema só lucra com a solução do problema. Afinal, um bairro mais seguro se traduz diretamente em mais clientes e numa reputação melhor. Mas é claro que essa solução tecnológica não é uma bala de prata. A própria fonte faz questão de apontar que existem desafios e limitações bem importantes nessa história. Basicamente, esses sistemas enfrentam vários desafios. A gente está falando desde as questões de privacidade, por causa da vigilância constante, até o fato de que, bom, criminosos se adaptam, né? Podem usar máscaras, bonés, enfim, sempre existe a possibilidade de contornar o sistema. E olha que interessante, até a questão da privacidade é vista por essa lente dos incentivos. A fonte argumenta que uma empresa privada que se torna invasiva demais corre o risco de perder clientes. Isso cria um tipo de equilíbrio que, segundo a análise, o Estado não precisaria necessariamente manter. E agora, a análise nos leva a uma questão ainda maior. Por que essas torres de segurança talvez sejam só o começo de uma tendência muito mais ampla e até provocadora? Ou seja, não se trata apenas de câmeras no Brasil. Isso é apresentado como um exemplo de um futuro em potencial, um futuro onde a tecnologia e a descentralização podem permitir que o mercado privado forneça serviços que tradicionalmente a gente sempre viu como monopólio do Estado. O que nos deixa com uma pergunta final e bastante desafiadora para a gente refletir. Quando o Estado falha em fornecer um serviço essencial, será que a tecnologia e o setor privado deveriam mesmo ocupar esse lugar? Fica aí a questão.